o coração do homem e nos levar ao arrependimento. Não há nada tão poderoso que possa te convencer de mudar, de pedir perdão, de se tornar uma pessoa melhor do que a palavra de Deus. Não há psicólogo, não há texto, não há profissional, não há terapia, não há tratamento que possa trazer um desejo tão grande de mudança quanto ouvir a palavra do Senhor. E hoje, ao ouvir a palavra do Senhor, o Senhor muda algo no teu coração, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Ao ouvir a palavra do Senhor, esta palavra poderosa, essa palavra potente, essa palavra eterna, algo tem que mudar. Quem ama a palavra de Deus aí, diga glória a Deus. Eu estou com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, no quarto capítulo, e no versículo 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pode aplaudir esse Deus, pode aplaudir esta palavra. Isso, no teu aplauso é dispensada uma unção e uma autoridade. Labranda, cantará, aleluia. Tome o teu lugar, por gentileza. Abra o teu coração nessa noite. Ligue agora o teu pensamento na presença de Deus e se prepare para que o Senhor venha falar contigo. Diga comigo: fala, Jesus. Diga: fala, Jesus. Diga: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Diga: Jesus, eu quero ouvir a tua palavra. Você pode dar mais um aplauso para Jesus Cristo? Eu vou te ajudar. Aleluia! Olha! Louvado seja! Nessa noite você vai usufruir, você vai aproveitar toda a liberdade de Deus para a tua vida. Você tem a liberdade para dar glória, você tem liberdade para dar aleluia, você tem liberdade para aplaudir a Jesus, porque nesse lugar há uma presença poderosa, que é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ao ler esse texto santo e poderoso, o Senhor nos apresenta o poder da visão espiritual, o poder de olhar além daquilo que se vê. Creio que todos nessa noite aqui foram privilegiados pela visão. Talvez alguém não enxergue tão bem assim, outros têm uma visão um pouco melhor, mas graças a Deus, vejo que todos aqui dispõem da capacidade de enxergar. Isso é uma bênção, poder enxergar as cores, a vida, os atos e acontecimentos. É muito bom, é lindo, é tremendo, é maravilhoso. Louvo a Deus pela visão física, mas há uma visão poderosa, uma visão espiritual, uma visão que é disponível até mesmo para aqueles que com seus olhos físicos não podem enxergar. Há uma visão que é tão maravilhosa que te dá a capacidade de ver aquilo que ninguém mais vê. Eu trago uma mensagem essa noite para a noiva de Jesus Cristo, a amada igreja
É preciso ver além. Procure a pessoa mais linda, mais cheirosa que estiver perto de ti. Cutuque essa pessoa e diga: é preciso ver além. É preciso ver além. Você precisa ter essa capacidade. Dentro da palavra de Deus, eu vejo histórias de pessoas que passaram por situações horríveis, situações desafiadoras, que talvez para uma pessoa comum fosse impossível vencer ou alcançar êxito, mas essas pessoas venceram por enxergar além, por poder visualizar aquilo que ninguém mais vê. Talvez até hoje você não tenha entendido o porquê há uma fé tão grande no teu coração. Talvez até hoje você não tenha entendido por que as lutas vêm tão forte. E você, mesmo sob o peso da luta, você continua. Parece algo mágico, parece algo inexplicável, mas o Senhor lhe deu a capacidade de ver além da luta, além da tempestade, além da dor. Há uma visão espiritual sobre a tua vida. O Senhor lhe deu olhos e águia que podem vislumbrar além da tempestade. Eu olho para a palavra de Deus no encontro improvável. Um encontro improvável. Hoje nós vemos as lutas modernas do nosso tempo. Hoje em dia tem o MMA, o UFC, e quando duas pessoas vão lutar, dois lutadores vão lutar, eles têm uma categoria de peso, né? Os pequenos lutam com os pequenos, não é verdade? Os maiores lutam com os maiores, não é verdade? E eu vejo dentro da palavra de Deus um confronto, um conflito, que se fosse dentro das regras de uma luta hoje em dia, seria impossível. Eu olho um jovem rapaz corajoso, porém pequeno, um jovem rapaz determinado, porém pequeno, e eu vejo um soldado guerreiro preparado desde jovem para ser um assassino no campo de batalha. Eu vejo um encontro improvável entre o pequeno Davi e o gigante Golias. Observando o gigante Golias, todo o exército de Israel estava com medo. Era um homem assustador, um homem muito grande, um homem muito forte, um homem numa armadura potente e poderosa, a sua espada poderosa. Olhando para Golias, qualquer homem se sentia intimidado, ao ponto dele zombar de todo o exército de Israel e perguntar: será que tem homem aí para me encarar? Será que tem algum homem durão para vir brincar comigo aqui, mano a mano, em nome de Israel? E todos estavam acovardados, não porque eram medrosos ou covardes, mas porque verdadeiramente o gigante Golias era assustador. Ele era muito grande, ele era muito forte e era treinado para matar no campo de batalha. Só que Davi tinha algo que Golias não tinha. Davi tinha algo que nenhum daqueles soldados de Israel tinha. Davi parado diante do gigante, ele era pequenino. Creio eu e conjecturo que apenas a sombra do gigante poderia tapar completamente a Davi. Só que Davi tinha a capacidade de olhar além do gigante. Ele tinha a capacidade de ver além daquele homem forte e poderoso. Ele tinha a capacidade e a visão de ver aquilo que ninguém vê. Nenhum soldado viu. Os soldados de Israel viram só um homem muito grande, um homem muito forte, um homem bem armado e um homem treinado. Davi viu uma oportunidade. Davi viu a oportunidade de brilhar diante do Senhor, do povo de Israel, do rei Saul, e mais a oportunidade de lavar a honra do povo do Senhor. Em 1 Samuel 17:45, Davi olha para aquele homem grande, robusto, forte, treinado, assassino, e diz assim: olha aqui, gigante, tu
Talvez ninguém mais tenha essa visão. Talvez na tua casa, na tua vida, ninguém mais tenha essa visão. Talvez na tua família, ninguém mais tenha essa visão. Alguém podia olhar para Davi e falar: Davi, você é louco, esse homem vai te trucidar, você é pequenino, você não vai suportar. O próprio gigante zombou de Davi, dizendo: quem que você está achando que eu sou? Eu sou um cachorro para você vir com pedra contra mim? O Senhor deu a capacidade a Davi de ver além. Eu estou olhando para pessoas aqui que estão diante de grandes desafios. Às vezes é uma luta tão grande que tu está passando e tu parece tão pequeno diante dessa adversidade. Tu parece tão frágil e a luta se coloca como um gigante imponente diante de ti. O Senhor está te dizendo: não olhe pois para essa luta, não olhe pois para esse gigante, porque eu te dei a capacidade de enxergar além, há algo em ti que pode ver a vitória e a capacidade de vencer. Você não vai parar, você não vai se intimidar, mesmo que tudo esteja contra você. Tudo. Você é menor, mais fraco, sem treinamento. Nem a armadura de Saul não coube em Davi, pois ele era pequenino perante ao próprio Saul. Eu estou falando contigo essa noite, não em meu nome e não com palavras decoradas como uma persuasão de oratória, mas debaixo da profecia e da revelação do Espírito Santo. O Eterno manda te dizer que esse gigante cairá diante dos teus pés. Enxergue e contemple essa visão, enxergue, pois é preciso ver além. Pastor Manuel, amada igreja, obreiros da casa do Senhor, noiva de Cristo, não perca a tua visão espiritual, não perca. Talvez ninguém esteja te apoiando nesse momento, talvez tudo aponta para uma derrota muito grande, talvez as portas se fecharam ao ponto da água começar a bater na barriga, no peito e no pescoço, mas não importa o tamanho dessa peleja que se colocou diante de ti, enquanto tu tiver a visão espiritual, tu contemplará a vitória que se aproxima. O Senhor te mostra hoje uma grande visão da vitória que Ele vem colocando diante. É muito difícil às vezes olhar além. É muito difícil. É um desafio que se apresenta na tua vida. Olhar além da perca, olhar além da enfermidade. É muito difícil. É muito bonito. É uma sensação maravilhosa estar pregando a palavra de Deus, mas eu entendo que não é fácil aplicar essa coragem e essa visão. Se fosse tão somente eu pregando nesta noite, eu não teria capacidade de te convencer, mas o pregador dessa noite não é o reverendo, o pregador é o Espírito Santo de Deus, e Ele manda te dizer que essas palavras não são palavras vazias. O Espírito Santo está pregando aqui nessa noite e está te dizendo: ei, pode olhar além. É preciso ver além. Olhem para Jó, um homem temente a Deus, um homem rico. Jó não era um homem pobre, Jó não era um homem sem condições. Jó era rico em todos os sentidos. Tinha uma família grande, muitos filhos, tinha abundância, saúde e riqueza financeira. Tudo lhe foi tomado. Se já é difícil não ter algo, pior ainda é perder.
Aquele que já esteve numa boa condição e perde essa condição, sofre mais do que aquele que nunca teve condição e já é acostumado com a escassez. Jó tinha tudo, todos os motivos para glorificar a Deus: boa família, bons filhos, muita riqueza. Mas por permissão do Deus eterno, Satanás tocou em tudo que ele tinha. Perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde. Ele já não tinha mais nada. Estava ali ouvindo as palavras contrárias de sua própria esposa, se coçando com um caco de telha, entregue a uma enfermidade que o comia vivo e o destruía. Jó teve a capacidade e ele entendia que era preciso ver além. Era preciso olhar além da perca. Era preciso olhar além da enfermidade. Quantas pessoas aqui que tu passou por grandes percas, tu perdeu entes queridos, tu perdeu oportunidades, tu perdeu tanta coisa, tu está numa situação que tu olha, são tantas percas. O Senhor manda te dizer que Ele te deu a capacidade. É preciso tu enxergar além dessa perca, é preciso tu enxergar além dessa enfermidade, é preciso tu enxergar além da escassez. Jó poderia seguir o conselho de sua esposa, amaldiçoando a Deus e morrendo. O que lhe sobrara era morte. Vejo pessoas que chegam num ápice de dor tão grande e dizem: profeta, eu pedi para Deus a morte. Quando a pessoa começa a perder tudo, quando a pessoa está envolta em um turbilhão de problemas, ela deseja a morte. A pessoa comum, a pessoa natural, quando ela chega no ponto de perder o amor da sua vida, de perder um ente querido, de perder as suas forças, ela começa a desejar a morte, porque os olhos naturais não conseguem enxergar além da perca, além da escassez. Mas no capítulo 19, no versículo 25 de Jó, mesmo tudo apodrecendo, enfermo, tendo perdido tudo, ele se levanta e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Ei, Deus está te convocando para olhar além. É preciso. Eu estou pregando nesse instante, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém aqui que está ouvindo a voz de Deus, alguém aqui que disse: o Senhor está falando comigo. Alguém aqui que tu ia parar, mas a partir de hoje tu vai começar a enxergar além dessa luta, além dessa prova, além desse vento, porque o Senhor, o teu Redentor, Ele vive e Ele se levantará. Diga: o meu Redentor vive. Diga: o meu Redentor vive. É preciso ver além. Se você continuar olhando para a perca, o teu coração vai doer. O melhor vencedor é aquele que um dia já perdeu. Porque aquele que um dia já perdeu, ele sabe o valor da vitória. Só que aquele que sempre ganhou, quando ele perde, ele não se levanta mais, porque ele não sabe perder. Eu estou pregando para pessoas que, como eu, perderam muito na sua vida. Eu estou pregando para pessoas, para a igreja do Senhor, para obreiros, mas o Espírito Santo de Deus também está falando comigo. A voz é minha, mas o pregador é o Espírito Santo. As palavras vêm do eterno. O Senhor está falando comigo, profeta. É preciso enxergar além. Igreja, é preciso enxergar além. O Senhor te dá a capacidade hoje de olhar por cima da tempestade e enxergar a bonança de Deus. Feche os teus olhos.
te dar liberdade agora de sentir a presença de Deus. Eu estou pregando a palavra para pessoas aqui que estão passando por um vale de dor e de provação. Você passou pela perca, você passou pela dor, só que agora o Espírito Santo vai tocar na tua vida aí. Eu não sei se vai sair um glória, eu não sei se vai sair um aleluia, se as lágrimas vão rolar no seu rosto, ou se o Senhor te toma numa rachada de língua estranha. Mas nesse momento o Espírito Santo de Deus manda te dizer: é preciso olhar além. Se você olhar além, tu vai começar a contemplar aquilo que ninguém viu. Se tu olhar além, tu vai ver o que a tua família não vê. Se tu olhar além, tu vai ver o que ninguém viu. É muito lindo. Alguém pode dar uma glória aqui? Alguém pode dar uma aleluia? O olhar além te dá superpoderes. Eu não estou falando do super-homem, não estou falando do Homem-Aranha, eu estou falando de superpoderes reais. O olhar além te dá uma imunidade contra a dor. Eu sei que o teu coração ferido e machucado, quando você lembra do teu trauma, quando você lembra da tua dor, da tua perda, você sente uma dor tão grande, não é verdade? Dói lá na alma, o teu choro chega a ser dolorido. Só que aquele que olha além, que vê além, ele se torna imune a essa dor. Certa feita, acusado e perseguido no nome de Jesus Cristo, Estevão, da igreja primitiva, foi cercado para ser apedrejado. Tu consegue imaginar essa dor? Tu consegue? Imagina se reúne aqui um grupo de 30 pessoas, 20 pessoas, te acusando e dizendo: vamos apedrejá-lo. Te colocam de joelhos, as pedras enormes na mão, prontos para tirar a tua vida te apedrejando. Imagina a dor, imagina o desespero, tu não ter para onde correr, cercado por pessoas te acusando, dizendo: vamos apedrejar. Estevão de joelhos ali, começa a buscar a Deus. Atiram a primeira, a segunda, a terceira vez, começam a apedrejar aquele homem. E no capítulo 7, versículo 55 de Atos dos Apóstolos, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, viu a glória de Deus enquanto era apedrejado. Ele não viu as pedras, ele não viu a dor, ele viu o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Estevão viu os céus abertos e à direita do Deus Todo-Poderoso ele viu a Jesus Cristo sendo apedrejado, seu corpo sendo moído por pedras, e ele não sentiu dor alguma, porque no momento que ele era apedrejado, ele teve a capacidade de olhar além das pedras, além do ataque, além da dor. O Senhor está falando com pessoas aqui, o Senhor está curando feridas antigas aqui, enquanto eu prego a palavra de Deus. A unção do Espírito Santo vem tornando esta igreja. E que lindo, né? Aquele homem sendo apedrejado, torturado, e ele estava imune à dor. Sabe por quê? Aquele que vê a Jesus Cristo sente tanto prazer e alegria que não há espaço para dor na sua vida. A dor até tenta tomar o teu coração, porque as pedras são lançadas contra ti. Só que tu começa a olhar para alguém que é maior do que as pedras. Tu começa a olhar para alguém que é mais poderoso do que a dor. Aquele que olha para Jesus Cristo, eu sei, alguém que está sendo apedrejado aqui, alguém que está sendo perseguido, alguém aponta o dedo para ti e
disso, no Getsemane, Jesus Cristo sentiu a agonia da morte. Ele sabia que em pouquíssimo tempo, ele seria tomado para ser crucificado. Ele adentrou mais ao Getsemane sozinho e ele começou a orar. Ele era Deus e ele era um homem. E temendo a morte, agonizando ao ponto de entrar em desespero, sabendo tudo que ia passar, ele fala com Deus e ele diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Quando ele diz passa de mim esse cálice, é porque, como Deus, tendo a revelação, ele viu tudo que ia passar: a dor, a crucificação, a humilhação, os flagelos, a sua carne sendo rasgada, o seu corpo sendo mutilado. Ele sabia de toda a dor e ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Nesse momento que ele fala com Deus, pedindo, se for possível, não me permita passar por isso, Jesus olhava para a dor. Como homem, Jesus olhava para a dor. Jesus olhava por aquilo que ele ia padecer. Mas o Espírito Santo o toma e ele continua essa frase dizendo: mas não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua eu estou pegando a palavra aqui. Sim. Quando Jesus pediu, passa de mim esse cálice, ele olhou para a dor. Quando ele disse, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu o queres, ele olhou além. Quando Jesus olhou para a cruz, para o Calvário, em um instante, ele viu algo além da cruz. Ele viu algo muito maior do que a dor. Algo que deu uma força enorme para ele dizer assim: eu vou encarar toda essa dor, eu vou passar por tudo isso, eu vou suar sangue nesse lugar, eu vou sofrer até o último instante. Ele viu algo além da cruz. Ele viu algo além do Gólgota, do Monte Caveira, com o olhar de eterno e de Deus. Ele contemplou além da cruz. O que seria isso tão poderoso que Jesus viu para dar coragem para encarar aquela situação? Quando Jesus olhou além da cruz, ele enxergou a você, ele enxergou a mim, ele enxergou a cada um de nós, e ele disse: eu vou encarar a morte, eu vou encarar a dor, para que eles sejam salvos pelo meu sangue e pelo meu nome. Eu estou pregando o nome de Jesus. É preciso ver além. Enquanto você fixa o teu olhar naquilo que é negativo, o negativo se torna maior. Enquanto você olha para o tamanho do gigante, o gigante se torna maior. Agora, quando você enxerga além do problema, além da luta, tu começa a contemplar algo muito maior, algo que vem de Deus, algo que Satanás está tentando arrancar de ti. O trauma não poderá te parar, a perda, a dor, a decepção, as lutas não poderão te parar. Hoje o Senhor abre os teus olhos espirituais e em nome de